Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, louvado seja o Senhor por mais essa noite. Como já cantamos e exaltamos ao nosso Deus, o nosso coração se alegra porque temos o privilégio de cultuarmos a Deus, celebrarmos, reconhecermos que Ele tem sido conosco, nos abençoado. Então eu louvo a Deus pela sua vida, mais uma vez, como já foi dito no começo pelo pastor Givanildo, pela sua vida que participa conosco neste culto. Ora a Deus para que abençoe a sua vida, a sua família, que o abençoe em todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe nesta noite para que você seja edificado pela palavra e possa crescer através do ensino da palavra. Eu convido a abrirmos nossas Bíblias lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. Uma história sobre perdão. Há um autor chamado C.S. Lewis, Clyde Smith Lewis, conhecido por todos nós, especialmente por sua série Crônicas de Nárnia, mas há muitos outros livros que especialmente falam sobre teologia. Lewis diz que falar sobre perdão é fácil, difícil quando o perdão se trata de nós estendermos o perdão. De fato, quando olhamos para o capítulo 18, nós percebemos que a parábola do credor incompassivo, ou do credor que não consegue ter compaixão, é uma ilustração, é uma história que Jesus Cristo conta de algo que ele já está ensinando aos seus discípulos anteriormente. Então eu quero ler com você apenas a parábola, mas depois nós voltaremos um pouco a esse texto. Eu vou começar a ler com você, não o versículo 23, mas no versículo 21, tá bom? Então acompanhe a leitura de Mateus capítulo 18, versículo 21 em diante. Então Pedro, aproximando-se, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a sua mulher e todos os seus bens, e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe diante dos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Versículo 31. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim, pois, também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Vamos orar? Ó Deus, nossa gratidão a Ti por esse momento, mais uma vez, nosso louvor e adoração ao Senhor. Nosso pedido agora, Pai, é para que o Senhor nos dirija nesse momento, para que a Tua palavra seja explanada, pregada, proclamada de forma fiel, de forma que possamos, pela orientação do Teu Santo Espírito e condução do mesmo, falar tão somente as verdades que o Senhor nos declara na Tua palavra. Que essa palavra encontre lugar no coração de cada um que está aqui esta noite assistindo, participando deste culto. Que a Tua palavra nos transforme, que a Tua palavra torne-nos pessoas melhores, não por nós mesmos, mas pela Tua ação em nós. Ó Deus, sobretudo, que a palavra de perdão que será ensinada nesta noite seja algo que faz parte da nossa vida. E se ainda não faz, ó Pai, que o Senhor a aplique a nós. Em nome de Jesus, dirige-nos, que a ação do Teu Santo Espírito seja aquilo que nos norteia nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, meu irmão, a questão de perdão, preguei, quando falamos sobre as 7 palavras da cruz de Jesus, a palavra sobre perdão fui eu que preguei. E lá nós vimos o perdão de Jesus estendido àqueles que o ofendiam. E é importante que eu diga logo nesse começo que nós não podemos confundir o perdão que Deus nos concede, o perdão ilimitado, sem igual que Deus nos concede em Cristo Jesus, com o perdão que nós podemos conceder às pessoas.
O perdão que nós concedemos às pessoas, ainda por causa da nossa limitação e finitude, ainda porque vivemos nesta realidade imperfeita e pecaminosa, ainda não é perfeito. No entanto, eu e você devemos nos esforçar para perdoar cada vez mais as pessoas. E nós sabemos que quando trata-se de ser perdoado, nós gostamos de sermos perdoados. Eu costumo pensar que quando pecamos, um tipo de pecado, nós oramos a Deus e clamamos a Deus, imploramos a Deus perdão e nos sentimos perdoados porque nos colocamos diante do Senhor. No entanto, quando outras pessoas praticam o mesmo pecado muitas vezes, e essas pessoas também têm a mesma atitude de se colocar diante de Deus, nós não somos tão compassivos com essas pessoas e às vezes apontamos o dedo para elas. Temos 2 pesos e 2 medidas muitas vezes no tocante ao perdão. No entanto, eu quero mostrar a você que o perdão deve ser algo real, verdadeiro em nossa vida, na vida da comunidade da fé, porque é algo real de Deus em relação a nós. E o texto que lemos, ele começa lá no versículo 15 do capítulo 18. Se você retroceder um pouco mais aí anteriormente, você verá que no capítulo 18, Jesus Cristo está falando a respeito do reino dos céus. Ele começa falando a respeito de quem é maior e quem é menor. E ele chega um momento em que fala a respeito dos tropeços, aquelas pessoas que vacilam, que trazem escândalo, que ofendem a fé cristã, os princípios do reino, inclusive. Até que ele fala no versículo 10 de uma ovelha perdida. E no versículo 15 em diante ele começa a tratar da questão do perdão. E aí ele dá passos que eu e você precisamos aprender com Jesus Cristo a respeito desses passos. Ainda que não seja este é o tema da nossa pregação, ainda assim está inserido dentro do contexto maior da parábola do credor incompassível. Por quê? Porque Jesus ensina seus discípulos como deve ser o tratamento com aqueles que pecam contra nós, aqueles que nos ofendem, aqueles que cometem algo contra nós, e a palavra de Deus que temos aqui é: se teu irmão pecar de fato contra ti, devemos entender que todo pecado, sobretudo e primeiramente, é contra Deus. E aqui no versículo 15, Jesus Cristo nos ensina, como ensinou os discípulos do passado, como deve ser o perdão, como deve ser tratado aquele irmão que é culpado. Aqui ele está falando de uma pessoa que é culpada, alguém que ofendeu, alguém que pecou contra outra pessoa. E aí Jesus Cristo vai dizer o seguinte: o primeiro passo é vai você até essa pessoa. Vá até essa pessoa, tente conquistá-la. Ainda que você tenha sido ofendido, perceba, ainda que você tenha sido a pessoa ofendida, ainda que o pecado tenha sido cometido contra você, é necessário que você entenda que, seguindo as orientações de Cristo, aqui no versículo 15, nós devemos ir até a pessoa. Aí Jesus Cristo vai dizer o seguinte: se a pessoa não te ouvir, vai, chama 2 ou 3 testemunhas e vá até essa pessoa. Jesus Cristo está ensinando-nos, como princípio do reino, que o perdão é essencial para a comunidade da fé, é essencial para o povo de Deus. E ele fala: então, se você não foi ouvido, chame outras pessoas, vá com elas como testemunhas e estenda o perdão, conceda o perdão, busque a reconciliação. E se ainda assim essa pessoa se tornar irredutível, não aceitar o perdão, não aceitar a conversa, não aceitar a reconciliação, aí é um terceiro passo, que é levar até a igreja. E então a igreja ouvida, se a pessoa ainda assim recusar-se a ouvir a igreja, se a pessoa recusar-se a ouvir a palavra da igreja, aí sim, após o terceiro passo, temos esse quarto, que é, então Jesus Cristo diz o seguinte: então trate, eu considere-o na verdade gentil e publicano. Ou seja, então voltamos nessa hora para aquilo que Paulo fala, aquilo que você deve, o que você deve temer, dever a alguém. Se você dever algo a alguém, deva apenas o amor. Não deva nada, além do próprio amor. Então, a igreja tratou essa pessoa que pecou contra alguém com amor, tentou a reconciliação, a pessoa se tornou irredutível, não quis conversa, não quis reconciliação, então devam amor a essa pessoa e fiquem em paz. É isso que Jesus Cristo vai nos ensinando. Aí então Pedro, após ter ouvido essa explicação de Jesus Cristo, Pedro, e aqui há algumas coisas interessantes no versículo 21, Pedro, ele chega-se até Jesus com algumas palavras: Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Aqui, irmãos, temos algumas coisas que são interessantes, porque entendemos que Pedro reconhece, ele ouviu o ensinamento, ele aprendeu o ensinamento, ele reconheceu. Precisa haver o perdão. O perdão é algo que não pode deixar de existir. O perdão é algo que deve existir na comunidade da fé. O perdão é algo que eu e você temos que praticar continuamente e constantemente se pecarem contra nós. Também devemos ser alvos do perdão das pessoas.
Há uma palavra, inclusive, que eu não gostava muito dela, que alguém dizia na igreja que eu pastoreava anteriormente, era assim: libere o perdão. E eu não gostava dessa expressão, libere o perdão, mas de fato o perdão deve ser liberado, nós devemos liberar o perdão às pessoas, nós devemos conceder o perdão às pessoas. E Pedro, nesse momento nós imaginamos um Pedro sendo como um discípulo, um apóstolo, que ouviu aquilo que Jesus Cristo ensinou, falou aqui nesse momento, e Pedro ele tem algumas coisas que ainda que sejam fora de hora, nos ensinam, e aqui está o momento em que Pedro dá uma bola fora, mas ainda assim nós aprendemos com aquilo que Pedro diz a partir da resposta de Jesus, porque Pedro, nós imaginamos Pedro chegando com Jesus com ares de piedade, com ares de generosidade, com ares de amor. Nós percebemos um Pedro que em sua fala talvez esperasse receber elogios de Jesus, porque ele chega até Jesus com duas convicções. Primeiro, deve haver o perdão. Segundo, começa em nós, ou seja, nele, o processo da reconciliação. Ele deve ir. Então ele diz: até quantas vezes eu devo perdoar? E aí, os ares de piedade, de generosidade de Pedro, se mostram quando diz o seguinte: até 7 vezes. E aqui, queridos, muitas vezes nós não compreendemos como está o coração de Pedro, porque nós não sabemos qual era, ou não lemos ainda nas Escrituras, ou não vimos informação alguma a respeito de a que ele se refere nesse momento. Pedro aqui tem em sua mente a visão dos rabinos no tocante ao perdão. Porque o ensino rabínico era o seguinte: se alguém pecar contra você 3 vezes, por 3 vezes você deve perdoá-lo. Por 3 vezes você deve conceder o perdão. Mas se a pessoa pecar contra você 4 vezes, não perdoe. Não perdoe. Veja então como o apóstolo Pedro está chegando até Jesus com ares de piedade, com ares de generosidade, com ares de amor, porque ele excede aquilo que os rabinos ensinavam. Ele vai além daquilo que ele havia aprendido e os rabinos ensinavam. Então, quando ele chega até Jesus, nós imaginamos Pedro numa postura ereta, com o peito estufado, dizendo: Jesus, veja como eu sou piedoso, porque eu chego e vou além dos ensinos rabínicos. Mas a resposta de Pedro, a resposta que Pedro ouve de Jesus, frustra Pedro, podemos dizer assim, na sua expectativa de ser elogiado por Jesus. Porque ele chega indo além daquilo que preceituavam os rabinos. Mas Jesus vai além disso ainda. E Jesus, no versículo 22, vai dizer: Pedro, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Em outras palavras, Pedro foi além, mas Jesus vai mais além ainda. Uma das razões por que entendemos que Pedro limita-se a 7 é talvez porque ele contemplasse a questão do perdão como algo que poderia ser medido, poderia ser pesado, uma mercadoria que poderia ser trocada. E o perdão não é isso. Jesus Cristo usa uma hipérbole, uma forma de exagero para explicar o seguinte: o perdão é sem limites. Deve haver perdão sempre. Nós devemos perdoar, nós não podemos guardar rancor contra as pessoas no nosso coração, nós não podemos ficar guardando mágoas, nós não podemos guardar amarguras, nós devemos ser homens e mulheres que amamos a Deus, e se amamos a Deus, que estendem o perdão, concedem perdão, liberam o perdão. É isso que Jesus Cristo está afirmando aqui. Pedro, em sua piedade, foi além daquilo que os rabinos ensinavam. Mas se você olhar lá Mateus, no Sermão do Monte de Jesus, Jesus Cristo vai dizer assim: ouviste que os antigos ensinavam, eu porém vos digo. É isso que Jesus Cristo está fazendo aqui, dando uma nova visão da questão do perdão. E está chamando-nos a um perdão que excede aquilo que nós podemos considerar como limite. E nós costumamos pensar que nós costumamos agir pondo limite em todas as coisas. Mas perdão é para ser estendido a tudo quanto nos fizerem. Todo pecado que cometerem contra nós. Não há nada, eu quero afirmar para você, não há nada que tenham feito contra você que é imperdoável. E Jesus Cristo então fala isso a Pedro. E quando olhamos a parábola do credor incompassivo, ela está exatamente nesse contexto. Jesus Cristo disse a Pedro: Pedro, o perdão deve ser sem limites. O perdão deve ser concedido sempre. E ele então vem contar a parábola do filho, a parábola desse credor, exatamente para ilustrar essa verdade.
de que o perdão deve ser dado, de que o perdão deve ser estendido. Portanto, essa parábola que eu e você temos à nossa frente, é uma parábola que é para confirmar esse ensinamento de Jesus a Pedro, que o perdão é sem limites. E eu quero dizer para você essa noite, se você tem algo contra alguém, ou se alguém tem algo contra você, que nesta noite a palavra de Deus a respeito de perdão entre em seu coração, alimente a sua alma e o Santo Espírito de Deus o mova para que haja o perdão. Porque é isso que aprendemos enquanto filhos de Deus, que nós podemos perdoar toda e qualquer ofensa que cometam contra nós. E Jesus vai ilustrar essa verdade dizendo o seguinte, que havia um rei, e esse rei um dia resolve ir cobrar as dívidas, resolve ir até aqueles que deviam a ele, e vai até essas pessoas com a única intenção de pedir a eles que pagassem as suas dívidas. Versículo 23. E a partir do versículo 24, então, ouvemos que ele se encontra com um dos seus servos que lhe devia. E aqui nos surpreende o tamanho da dívida. E essa parábola, uma das coisas que impacta-nos quando nós a olhamos, é porque o tamanho da dívida desse servo é uma dívida tremenda. Alguns pensam, quando colocam em valores, que ela atingiria talvez 1 bilhão. 1 bilhão de dólares. Não é de reais, é 1 bilhão de dólares. Outros dizem 12 milhões. Mas quando alguns tratam de bilhão de dólares, é pensando em questão de juros, movimento financeiro, uma série de coisas. O fato é que esse valor, para nós, é inimaginável. Porque é uma dívida de fato tremendo. Pense você, se você olhar em sua Bíblia agora, lá em 1 Crônicas capítulo 29, versículo 4, você encontrará o relato de Davi fazendo ofertas para a construção do templo. E lá nas ofertas da construção do templo, Davi chega até diante do povo e coloca diante do povo 3.000 talentos de ouro. E aí então ele chega com mais 7.000 talentos de prata. E os príncipes também de Israel chegam até diante do povo ali e oferecem para a construção do templo também 5.000 talentos de ouro e 7.000 talentos de prata. 7.000 talentos de prata. Ou seja, a quantia é muito grande. Mas mais ainda, para percebermos o tamanho da dívida desse servo, um talento valia 6.000 denários. Denários era aquilo que era pago por uma jornada de trabalho, ou seja, um dia de trabalho de um trabalhador valia 1 denário. Um trabalhador, para ganhar 6 denários, tinha que trabalhar uma semana. Para ganhar um talento, ele tinha que trabalhar 6.000 dias. E esse homem deve a esse rei 6.000 talentos. Então perceba a extensão da dívida. O fato é que a parábola que Jesus Cristo está contando é para declarar que a dívida que esse servo tem é muito grande. É gigantesca. Ele tem uma dívida enorme, impagável, podemos pensar assim. E eu quero novamente ressaltar essa questão. 6.000 dias de trabalho para ganhar um talento apenas. E ele devia 10.000 talentos. Ou seja, você percebe que a dívida desse homem aí era gigantesca, não era uma dívida qualquer. Agora, nós não sabemos como chegou a esse montante, nós não sabemos como que ele ficou devendo. E ele tinha que pagar. E aí no versículo 25 você encontra a seguinte afirmação: ele não tinha como pagar. Como eu entendo que a maioria, que quase ninguém teria como pagar. Poucos teriam como pagar uma dívida dessas. Uma dívida bilionária de um trabalhador, de um servo, que se fosse um sátrapa, que era um administrador daqueles dias, ganharia 100 denários por mês, por dia. Ainda assim teria que trabalhar muito para ganhar 10.000, talvez nunca ganhasse. O fato é que a dívida desse homem é impagável e o texto diz que ele não tinha como pagar. E o rei então dá uma ordem. Já que você não tem como pagar a sua dívida, então você será vendido como escravo, a sua família sua mulher será vendida como escravo, seus filhos serão vendidos como escravos, os seus bens serão vendidos, mas ainda assim, com tudo isso, não haveria a possibilidade de ser paga essa dívida. Porque o valor de um escravo não passava de 100 denários.
O valor de um escravo era muito menor do que aquilo que eles poderiam juntar. Ou seja, nem que ele se vendesse, nem que ele fosse vendido, nem que a sua esposa fosse vendida, nem que seus filhos fossem vendidos, nem que seus bens fossem vendidos, ele conseguiria pagar. Era uma dívida que não tinha. Eu imagino esse homem. Eu, quando preparava essa mensagem, eu me coloquei no lugar desse homem. E fiquei pensando como estaria meu coração se eu tivesse uma dívida tão grande e fosse cobrado. Talvez você já tenha passado por situação de ter sido cobrado por alguma dívida e você não tinha como pagar. Porque muitas vezes nós não deixamos de pagar contas ou dívidas porque não queremos pagar. Simplesmente porque em algumas vezes, algumas circunstâncias da vida levaram-nos a perder o emprego, levaram-nos a ter uma falência e então nós contraímos a dívida, adquirimos a dívida quando tínhamos condição de pagar. Mas as dificuldades da vida, porventura, podem nos levar a perder o emprego, ir à falência e não temos condições de pagar. E imagina você agora com essa dívida batendo na sua porta, você tem que pagar, mas não tem como pagar. Como estaria seu coração? Como estaria sua mente? Agora imagine você que se você vivesse nesses dias, você teria uma dívida gigantesca, impagável, e aí o rei dissesse, então você vai ser vendido como escravo. E a sua esposa será vendida como escravo, e os seus filhos serão vendidos como escravos, e os seus bens serão tomados e serão vendidos. E ainda assim a dívida continuaria, porque não tinha como pagar. Então o que ocorre? Esse homem faz aquilo que é natural, talvez, a qualquer pessoa vendo nessa situação, desesperado, num estado deplorável. Ele prostra-se diante do rei e começa no versículo 26, reverentemente a clamar, a rogar, a pedir com intensidade. Seja paciente. Perceba, ele não negou a dívida. Ele também não disse que não pagaria a dívida. Ele apenas pediu, seja paciente comigo e tudo te pagarei. Ele não nega a dívida, mas ele faz uma promessa que não é verdadeira. Ele não teria como pagar a dívida. Era impossível que ele conseguisse em sua vida inteira juntar tudo aquilo que ele tinha como dívida. E então ele está apenas tentando, pensou, ganhar um tempo a mais. Talvez para, de repente, fazer planos de como ele poderia pagar essa dívida. Mas o fato e a verdade é que esse homem não tem como pagar. Ele pede ao rei, ser paciente. E no versículo 27, nós vemos uma atitude maravilhosa, uma atitude tremenda, uma atitude majestosa, uma atitude real de fato. Esse rei tem uma atitude ímpar com esse servo. Esse rei, a Bíblia nos diz no versículo 27, que ele se compadece. Ele tem compaixão. Ele olha para o estado daquele servo e sabe que aquele servo não tem condição alguma de pagar a dívida. Ele sabe que aquele servo prometeu algo que ele não irá cumprir. Mas ainda assim, esse rei, esse que está sentado no trono, diz ao seu servo, você está perdoado, vai embora. Você foi perdoado, vai embora. Perceba, meu irmão, minha irmã, que participa desse culto, que aquela dívida gigantesca, aquela dívida que era impossível de ser paga, aquela dívida que esse homem dissera que pagaria, mas que nunca cumpriria, o rei simplesmente compadece dele, tem compaixão dele, movido em seu coração por algo que nós não conseguimos explicar, porque é algo que está no próprio rei. Olha para esse homem e diz, você está perdoado, vai embora. Coisa maravilhosa. É o que Deus fez conosco. É o que o Pai faz conosco. Eu e você temos uma dívida com Deus, impagável, que jamais conseguiríamos pagar. Eu e você tínhamos uma dívida com Deus, e Deus não nos mandou embora, mas nos abraçou. Mas o relato continua. E eu imagino então esse homem indo para casa, voltando para o seu lar, para a sua família, para seus filhos, para seus bens. E eu vejo esse homem aqui com o coração alegre, com o coração feliz, animado, com o coração em paz. Talvez essa dívida estivesse queimando a sua mente, o seu coração já há dias. E agora naquele encontro com esse rei, a sua mente ficou empolvorosa, angustiado com as palavras do rei, mas agora o estado do seu coração é completamente diferente, ele foi perdoado. E ele vai para casa. Versículo
versículo 27, diz que ele, no versículo 27 diz que ele foi perdoado, foi mandado para casa, e ele sai da presença do rei. Ele saiu da presença do rei. E quando ele sai da presença do rei, esse homem que está com o coração alegre, está com o coração feliz, está com o coração em paz, com o coração tranquilo, porque foi perdoado. Espera-se dele, pelo menos eu espero, eu acredito que você também esperasse isso dele, esse homem olharia para o mundo de uma forma diferente, se tornaria uma pessoa melhor, se tornaria uma pessoa bondosa. Afinal de contas, a dívida que ele foi perdoado era gigantesca, mas ele fora perdoado. E esse homem então, no versículo 28, vai, e o primeiro ato, o primeiro encontro que nós vemos que esse homem tem com alguém, ele demonstra que aquele perdão que lhe foi estendido, aquele ato de bondade que o rei fizera com ele, aquilo que havia lhe sucedido, não entrar em sua mente, não entrar em seu coração. Ele fora tremendamente perdoado, ele fora tremendamente perdoado pelo rei. Agora, esse homem que fora tremendamente perdoado, encontra um conservo, ou seja, alguém que era servo como ele. E alguém que era servo como ele, que também tinha uma dívida com ele. Perceba que agora não é mais o rei e ele, e o servo. Agora o servo e um conservo, um servo e outro servo com ele. E aqui vemos a questão que se mostra, uma questão parecida com a relação dele com o rei. Agora é ele quem tem que receber. E a dívida que esse conservo tem com ele é muito menor, apenas 100 denários. O trabalho de 100 dias, uma dívida pagável, uma dívida que não é impossível, uma dívida que é possível ser paga. E esse conservo então encontra-se com ele, e a dívida de 100 denários, e perceba que se um talento equivale a 6.000 denários, aquilo que esse conservo deve a ele é nada. É um pingo de água dentro do mar. É muito pequena essa dívida. Mas esse conservo sequer abre a boca. A atitude do rei com esse servo não alterou seu coração. Ele continuou duro, continuou ruim. Podemos pensar assim. Porque a primeira pessoa que ele encontra é uma pessoa que ele deve também. E antes que esse conservo diga qualquer coisa, ele pula no pescoço desse conservo. Gruda no pescoço desse conservo. E começa a esganá-lo. E começa a cobrar a dívida e diz o seguinte: ou você me paga ou você me paga. Ele está sufocando, segurando esse conservo pelo pescoço, dizendo: pague-me o que me deve, pague o que me deve, pague o que me deve. Ele está agindo de uma forma cruel, implacável com esse conservo. Pague o que me deve, então eu vou te colocar na cadeia. Eu vou mandar você para a cadeia. E perceba que as palavras desse conservo são as mesmas que ele falou ao rei. Ele pediu ao rei: rei, tenha paciência comigo que eu vou pagar-lhe. E o rei teve paciência. O conservo também tem a mesma atitude, tem as mesmas palavras: tenha paciência comigo, eu vou te pagar. Mas há uma grande diferença. Enquanto ele diante do rei não conseguiria jamais pagar a dívida, o conservo conseguiria pagar a dívida. Mas ele fecha seus ouvidos, fecha seu coração, fecha a mente e lança na prisão aquele conservo. Esse homem não aprendeu nada a respeito de perdão. Esse homem não aprendeu nada a respeito de compaixão. Esse homem não aprendeu nada com a atitude daquele rei. Esse homem não aprendeu nada com o ato perdoador e compassivo e misericordioso do rei para com ele. E esse homem então lança esse conservo na cadeia por causa de 100 denários, 100 dias de trabalho. 100 dias que esse homem devia a ele. Sendo que ele devia 10.000 dias, muito mais de 10.000 dias ao rei. E aí então, vemos ali versículo 30 em diante, versículo 31 em diante, que testemunhas viram isso. Pessoas testemunharam essa atitude desse servo. E pessoas, ao testemunharem a atitude desse servo, foram até o rei. E entristecidos, e me chama a atenção a expressão entristecidos aqui, porque ela denota, penso eu, a tristeza desses homens pelo rei. Não somente pelo servo, que não aprendera nada, mas também pelo rei. Porque o ato de bondade, de misericórdia, de compaixão do rei, fora jogado por terra.
Esse servo age como se não tivesse sido perdoado, como se não conhecesse o perdão. E esses homens então vão, essas testemunhas vão, relatam ao rei, e o rei então no versículo 32, ouve e chama esse servo. E agora esse servo é chamado à presença do rei novamente. E agora esse servo é chamado à presença do Senhor novamente, desse rei novamente. E agora as palavras do rei mudam, a atitude do rei muda, a postura do rei muda. Agora não é mais aquela postura compassiva, agora é uma postura de cobrança. As palavras também não são de perdão, as palavras são de pague que você deve. Aquele ato de bondade e de compaixão do rei foram revogadas pela maldade desse homem. Maldoso que fora. Agora o rei chama a sua presença e lhe diz: servo malvado. E aqui eu penso que está o centro, o auge do texto. Ele fora perdoado, mas ele não perdoou. E é isso que o rei cobra dele. Perdoei-te quando me suplicastes. Perdoei-te porque se prostrou aos meus pés e suplicou perdão. E agora, quando você tem a oportunidade de fazer a mesma coisa, você não agiu de forma igual. Você não perdoou. Você foi implacável. Você foi cruel. Você fez com o seu conservo aquilo que eu não fiz com você. E então no versículo 32, nós encontramos esse rei cobrando do servo a mesma postura que ele tivera para com o servo. Ele cobra dizendo: eu perdoei, você deveria fazer a mesma coisa. Eu perdoei, você deveria perdoar. E o versículo 33, ele deixa bem claro isso: não devias tu igualmente ter compaixão, misericórdia, compadecer-se do servo, do seu conservo, como eu me compadeci de ti? E no versículo 34, vemos a consequência da falta do perdão. Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. E aqui nós vemos o seguinte: os verdugos eram aqueles, vamos dizer assim, vou usar essa expressão, carrascos, ou aqueles oficiais que ficavam torturando o criminoso por crimes atrozes, por crimes terríveis. E este homem aqui comete sim um crime terrível, ele não estende perdão. E então agora ele tem que pagar a sua dívida. Ele está sofrendo. E aí entendemos que como ele não conseguia pagar a sua dívida, uma dívida gigantesca, exorbitante, como ele pagaria toda a dívida? Ele sofreria muito nas mãos dos verdugos. Ok? O clímax e auge no versículo 35 e ensinamento de Jesus é: assim meu Pai Celeste vos será, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O rei perdoara, mas esse homem não soubera perdoar. O que aprendemos com esse texto a respeito de perdão, que não tenhamos visto ainda, e eu espero que você já tenha percebido algumas coisas. A primeira delas, há dois aspectos do perdão. Primeiro aspecto é aquele perdão que Deus nos concede. Deus nos perdoa. E eu não sei se você tem um pouco, eu não vou dizer exata a noção, porque é impossível que tenhamos a exata noção, mas eu não sei se você entende o quanto você peca contra Deus, o quanto você ofende a santidade de Deus, o quanto você e eu somos pecadores, o quanto eu e você ofendemos Deus diariamente com nossos pecados. E pecamos por atitudes, por omissões, por ações, há muitas formas pelas quais pecamos, e eu e você, mesmo santos em Deus, ainda pecamos contra Deus. Ainda não vivemos a realidade perfeita. Ainda não entramos na eternidade. Ainda não moramos a Jerusalém celestial. Nós pecamos contra Deus, ofendemos a santidade de Deus. E eu e você temos uma dívida impagável contra Deus. Temos a dívida que não conseguiremos jamais pagar. No entanto, o Rei estende o cetro em nossa direção. O Rei envia o seu perdão. O Rei estende o perdão a nós em Cristo Jesus. Eu e você somos perdoados. Eu e você temos a certeza, há perdão sobre as nossas vidas. Não precisamos mais nos angustiar, não precisamos mais nos entristecer, não precisamos mais ficar intranquilos, não precisamos mais perder a paz. O perdão de Deus sobre as nossas vidas é suficiente para nos dar paz. Eu e você somos perdoados, vivem em paz.
tenha tranquilidade no seu coração. Busca uma vida diferente, busca uma vida de piedade, busca uma vida de santidade, busca uma vida na presença de Deus, porque eu e você fomos perdoados de todas as nossas dívidas. Não pesa contra nós sentença alguma por dívida que tenhamos contra Deus. Fomos perdoados. Há esse aspecto do perdão. E é bom saber que sou perdoado por Deus. É maravilhoso saber que em Cristo Jesus todo o meu pecado foi pago, foi carregado. Quando ele diz, está consumado, ali a minha dívida foi paga. Quando ele diz, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, a morte, que é o salário do pecado, foi pago com a morte de Cristo. Eu e você somos perdoados. Mas perceba que há um segundo aspecto do perdão. E o segundo aspecto diz a respeito à sua vida e ao próximo. Diz respeito à sua vida e àqueles com quem você convive. E há algumas coisas, então, que podemos falar ainda da questão do pecado. Primeiro, o perdão deve ser sem limites. Essa é a verdade. Porque eu e você fomos perdoados de uma dívida sem limites. Ainda que o nosso perdão seja diferente do de Jesus, do de Deus Pai, ainda assim o que Jesus está nos ensinando é que eu e você, não há nada que o próximo, no segundo aspecto do perdão, que o próximo faça contra nós, que não possamos perdoar, porque a dívida que tínhamos com Deus foi perdoada. Então aprendemos com Deus, aprendemos de Jesus Cristo, que não há nada que o próximo faça para nós que seja imperdoável. O perdão deve ser estendido, o perdão deve ser concedido, o perdão deve ser liberado. E hoje, se você tem algo contra alguém, hoje, se alguém tem algo contra você, busque a reconciliação. Eu não quero esta noite definir perdão, porque você sabe o que é perdão. Você sabe o que você e eu precisamos fazer. Você sabe o que é reconciliação. Mas precisamos entender que a nossa vida com Deus é pautada também pelo perdão. O perdão que recebemos e o perdão que estendemos. Não é algo irreal, não é algo subjetivo, é algo real, é algo objetivo. Perdoe. Eu e você temos que perdoar. Eu e você temos que aprender a respeito de perdão. Porque nós constantemente ofendemos. Nós constantemente pecamos contra outros. Nós constantemente somos ofendidos. Nós constantemente somos pessoas que pecamos também. Que pegam contra nós. E Jesus nos ensina que o perdão é sem limite. Se você tem algo contra alguém nesta noite, em nome de Jesus, perdoe. Busque a reconciliação. Mas há uma segunda coisa. Qual é a motivação para o perdão? Motivação primária para o perdão é a gratidão. É gratidão a Deus porque nós fomos perdoados. Eu sou grato a Deus, Deus me perdoou. Eu sou grato a Deus, reconheço que Deus me perdoou de uma dívida que eu não conseguiria pagar. E agora eu estendo o perdão ao meu próximo, a quem me ofende, porque eu sinto e tenho gratidão para com Deus pelo perdão que foi me estendido. Meu coração é grato, porque não havia nada, eu não tinha condições de pagar minha dívida. O meu coração é grato, porque eu sei que a minha dívida era tremenda. E eu sempre faço eu sempre imagino a seguinte ilustração no tocante ao pecado. Se eu pecar uma vez por dia, e o meu pecado tiver apenas 1 grama de peso, quantos quilos eu carregarei em uma mochila durante a minha vida? Se o seu pecado tiver apenas 1 grama, e cada pecado que você praticar contra Deus, ou contra o próximo, porque primeiramente é contra Deus, você colocar numa mochila, e esse pecado tiver apenas 1 grama, quanto de peso você carregaria nas costas se você guardasse todos os pecados em uma mochila e carregasse-os a vida inteira? Pois bem, todos esses pecados foram carregados por Cristo. Então eu sou grato a Deus, porque em Cristo Jesus todos os meus pecados foram levados na cruz. Mas mais, a segunda motivação, além da gratidão, é porque eu sou perdoado. Eu sou grato a Deus porque fui perdoado. Mas a segunda motivação pela qual eu estendo o perdão é porque eu reconheço que eu fui perdoado. É o reconhecimento da minha própria dívida. É o reconhecimento de que a minha dívida era gigantesca. E agora então, reconhecendo que eu fui perdoado, eu sou capaz de estender o perdão.
E o perdão muitas vezes não é fácil de ser estendido. O perdão não é fácil de ser estendido porque nós muitas vezes queremos que a outra pessoa dê o primeiro passo. E aí é onde fazemos uma pergunta: quem deve dar o primeiro passo para que haja reconciliação, para que haja o perdão? Eu vou dizer, você. Eu vou dizer, a pessoa que te ofendeu. Ambos devem dar. Porque quando olhamos para o princípio bíblico, nós percebemos que não fomos nós que demos o passo até Jesus Cristo. Não fomos nós que demos o passo em direção a Deus. Foi Deus quem deu o passo em nossa direção. Foi Deus quem veio em nossa direção. Foi Deus quem em nossa direção estendeu o seu perdão. Foi Deus quem veio em nossa direção e nos concedeu o perdão que necessitávamos devido à nossa dívida. Portanto, agora, quando pensamos em quem deve dar o primeiro passo para que haja o perdão, eu penso que eu e você devemos sempre ser aqueles que buscam a reconciliação, que buscam dar o primeiro passo, que buscam perdoar. Então, meu irmão, entenda, o perdão é sem limites. Não tem essa de perdoar tem limite. Não, o perdão é sem limites. Há um perdão, o nosso perdão, ainda que diferente do Senhor, ainda assim não há coisas que possamos dizer que são imperdoáveis. Diante de Jesus Cristo, tudo aquilo que o próximo comete contra você é perdoável, porque nenhuma ofensa que façam contra você é maior do que a que você faz contra Deus. Eu e você ofendemos a santidade de Deus, e o próximo não ofende a minha santidade. Eu e você ofendemos a santidade de Deus, e o próximo não ofende a Deus quando nós temos que estender o perdão. Ele ofende a você primeiramente. Então aquilo que o próximo faz contra nós nunca chegará próximo àquilo que nós podemos fazer contra Deus. E Deus nos perdoa. Portanto, nós somos instigados e levados a perdoar, porque fomos perdoados. O perdão é sem limite. Se nesta noite você acha ou achava que tem algo que é imperdoável, eu quero dizer a você que tudo é perdoável. Qualquer pecado que tenha cometido com você é perdoável. Contra você é perdoável. Porque em Cristo Jesus, Deus perdoou sobre a sua vida muito mais do que qualquer pessoa possa fazer contra você. O motivo do seu perdão estendido, ou liberado, ou concedido, é que você é grato para com Deus. É grato porque Deus te perdoou. É grato porque Deus estendeu as mãos sobre você. É grato porque Deus foi compassivo, misericordioso, estendeu graça sobre a sua vida. E a segunda motivação é porque você foi justamente perdoado. Porque você é perdoado, você perdoa. Isso é uma matemática de Deus. Isso é a forma de Deus conjugar verbos, podemos dizer assim. Perdoe, porque você foi perdoado. Estenda o perdão, porque eu te perdoei. Já que você foi perdoado, faça a mesma coisa com outros. E entenda, eu e você somos pecadores. Entenda que eu e você jamais conseguimos pagar nossa dívida. Entenda também que a nossa dívida foi assumida por Cristo Jesus. E por tudo isso, porque há uma relação vertical de perdão, a relação horizontal de perdão deve existir verdadeiramente entre nós. E se tem um lugar onde deve haver perdão é na igreja, no meio do povo de Deus. Porque como cristão que sou, já há várias décadas, eu sei que no meio do povo de Deus, muitas vezes, há dificuldade em se perdoar. Há dificuldade em buscar a reconciliação. Mas nesta noite, se você precisa de reconciliação com alguém, se você precisa reconciliar-se com alguém, hoje é o dia, agora é a hora, é hoje que Deus está falando através da sua palavra, a você. Porque essa, numa quarta lição, essa é a prerrogativa, até mesmo para a nossa salvação. Nós somos perdoados se perdoarmos. E eu, durante muito tempo na minha caminhada, eu tive dificuldades em entender essa questão. Porque eu olhava o Pai Nosso, a expressão Pai Nosso, e no Pai Nosso diz, perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. E eu imaginava, Deus, como que eu posso perdoar ao próximo como tu nos perdoas? Não dá. E de fato não conseguiremos perdoar como Deus nos perdoa. O perdão de Deus é perfeito. O perdão de Deus é ilimitado. O perdão de Deus está na cruz. Mas eu e você, quando olhamos para a cruz e olhamos para as Escrituras, somos instigados, orientados, advertidos, exortados a que o nosso perdão deve se assemelhar ao perdão que Deus concede a nós. De tal forma que devemos nos esforçar para perdoar. Devemos nos esforçar para liberar e estender o perdão.
Porque essa é a prerrogativa para o nosso próprio perdão. Fomos alcançados pelo perdão para perdoarmos, para estendermos o perdão. O perdão nos alcançou e agora o fruto do perdão, da transformação que o perdão faz em nós é perdoarmos. Você e eu somos perdoados para perdoar. Você e eu ouvimos do rei, do nosso rei, está perdoado, vai em paz. Para que também falemos isso às pessoas, você está perdoado. Eu te perdoo em nome de Jesus. Você está perdoado. E o perdão de Deus é o perdão onde as Escrituras dizem que é como se diz, o Oriente e o Ocidente nunca se tocam. O perdão de Deus é como nos diz nos profetas que Deus joga para trás as nossas iniquidades, não mais se lembra delas. Lembra delas. O perdão de Deus não é algo que faz com que o nosso pecado não atrapalhe mais a nossa relação com Deus. Nós devemos estender perdão às pessoas, porque fomos perdoados. E se não houver perdão, não há salvação. É isso que a palavra de Deus nos diz, é isso que Jesus quer ensinar. Veja o que é dito, versículo 35. Assim como também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. É o nosso entendimento de que se não perdoarmos, não somos perdoados. Aquilo que Jesus Cristo está ensinando é irmos além daquilo que imaginamos que conseguimos. É entendermos que os princípios do reino a respeito de perdão vão muito além do que os princípios dos rabinos, do que os homens possam pensar. De tal forma que nesta noite você precisa estender perdão a alguém. Se você precisa estender perdão a alguém, estenda. Porque você foi tremendamente perdoado. Você pode perdoar. O perdão que deve ser concedido é um perdão sem limites. É um perdão que não impõe barreiras. É um perdão que não impõe limites, não impõe condições. E se você tem algo a perdoar nesta noite, seja você aquele que dá o primeiro passo para que haja reconciliação. E se você entende que você foi perdoado por Cristo, foi perdoado pelo Rei, entenda, você foi perdoado para estender perdão. Perdoe. A história de Jesus sobre perdão me ensina que eu sou capaz de perdoar. Não pela minha própria capacidade, não pela minha própria sabedoria, mas pelo perdão que me foi concedido. Em resposta ao perdão que me foi dado, eu perdoo. Grave essa frase. Não há nada que tenham feito contra você que seja maior do que aquilo que você faz contra Deus. Não há nenhuma ofensa contra você que seja maior que a nossa ofensa contra o nosso Senhor. E se o nosso Senhor em nossas ofensas nos perdoa, você e eu, perdoados, ouvimos do Rei. Perdoe. Que Deus abençoe, que haja perdão na sua vida, que haja o estender de perdão na sua família, que possamos nos reconciliar em haver necessidade. Para a glória de Deus, porque em Cristo Deus nos perdoou. E perdoados, caminhamos com o coração em paz, tranquilos, perdoando. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Ó Deus, a palavra foi lançada, ó Pai. A semente foi lançada. E o Senhor conhece o coração e vida de cada um que participou deste culto. Talvez tenham vindo, tenham parado em frente à tela, ó Deus, para participar deste culto, com alguns pensamentos a respeito de perdão, com algumas ideias do que ouviriam. Mas nós trouxemos aqui, ó Pai, nesta noite, aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, a partir daquilo que o texto da Tua Palavra nos diz. Que há dimensões de perdão. Que o perdão cura a alma. Que o perdão traz alegria. Que o perdão torna o coração grato. Nós não quisemos, ó Deus, falar de perdão no sentido de apenas acalentar corações, mas de trazer entendimento do verdadeiro perdão que deve ser concedido. E em nossa limitação, ó Deus, eu peço ao Senhor que o Teu Santo Espírito aplique a Tua Palavra ao coração de cada um, de tal forma que o perdão seja concedido, se houver necessidade, porque nós fomos perdoados.
Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.